Olá, pessoal. Eu sou Márcio Henrique Barbosa, psicólogo clínico, doutor em psicologia. Bem-vindos ao meu canal. Essa é a terceira e última aula de uma sequência que eu estou gravando sobre introdução à terapia de aceitação e compromisso. Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre a prática clínica da ACT. Fundamentalmente, nós vamos falar sobre como se faz a formulação de caso dentro desse modelo e como se organiza, quais são os princípios que norteiam a relação terapêutica na terapia de aceitação e compromisso. Primeira coisa que é fundamental a gente ter em mente é que um terapeuta que trabalha com ACT, ele tem que ouvir com ouvidos ACT e olhar com olhos ACT. Talvez a gente não consiga fazer isso o tempo todo, ao longo de toda a sessão, ao longo de todo o tratamento. Às vezes a gente também se fusiona com os nossos pensamentos, se prende, né, em aspectos emocionais que nos levam a esquivas, mas o terapeuta ele tem que estar o tempo todo atento a si mesmo e buscando ouvir com esses ouvidos ACT e olhar com esses olhos ACT. Isso significa que a gente vai estar interessado de forma moderada nos pensamentos dos nossos pacientes do ponto de vista literal, né? Então, assim, argumentações, relatos históricos, a gente vai ter uma atenção a isso, mas o nosso interesse é esse conteúdo, ele é moderado. Por quê? Porque a ACT está muito focada em trabalhar a desliteralização desses pensamentos. E o que vai nos interessar muito mais do que o conteúdo desses pensamentos é a função deles. É se pensar dessa maneira e a forma como o nosso cliente responde a pensar, lembrar, sentir dessas diferentes formas, está ajudando ele a construir a vida que ele quer viver, ou se está levando ele a esquivas experienciais que dificultam com que ele consiga construir a vida que ele quer viver. E para identificar quando o paciente está fusionado, quando ele está no passado ou no futuro, quando ele está se vendo como um conceito e não como um contexto, quando ele está orientado por esquiva e não por valores, tem muitos outros elementos que nos interessam para além do conteúdo verbal que ele descreve. Elementos como postura corporal, velocidade de fala, direção de olhar, entre muitos outros que eu poderia pensar e citar aqui como exemplos, mas muitos elementos que vão aparecer na sessão terapêutica e aos quais é fundamental que o terapeuta esteja atento. Muitas vezes, por exemplo, quando um cliente começa a falar sobre um determinado conteúdo, ele estava olhando para o terapeuta e ele começa a olhar para o vazio. Ou ele acelera a fala. Ou parece que as ideias começam a borbulhar na cabeça dele de tal forma que não tem a mínimo espaço para o terapeuta entrar, fazer um questionamento, fazer uma colocação, de tão rápido que as associações estão. Só para citar, de novo, mais alguns exemplos de elementos que a gente não tem como ter certeza que significam ali uma fusão, ou uma esquiva, ou uma mente, né, que está olhando para o passado ou para o futuro e saindo do momento presente, mas que são sinais que valem ser explorados, sobre os quais é importante que a gente pergunte, que a gente, né, mostre que a gente está percebendo e convide o cliente a observar o que está acontecendo nele no momento que a postura muda, que o olhar muda, que a fala muda e assim por diante. Quando a gente convida o cliente a refletir, a observar esse processo, ele pode nos ajudar a identificar se ali tem uma esquiva acontecendo, ou uma fusão acontecendo, por exemplo, ou não. Ou se talvez tenha um outro processo acontecendo dentro dele que a gente não estava conseguindo perceber, mas que uma vez que ele ou se observa, explora e compartilha com a gente, talvez ele nos ajude a entendê-lo melhor. E, a partir dos ouvidos ACT, dos olhos ACT, nós vamos buscar formular o caso do cliente, tá? Nesse vídeo, eu vou usar formulação de caso ou conceituação de caso como sinônimos, tá? Vou usar eles de forma intercambiável. Então, vamos pensar em como organizar, como formular esse caso segundo os princípios que a gente estudou nos vídeos anteriores. Então, primeira coisa, para que a gente possa iniciar a formulação de caso, nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar reunir informações. Então, a gente precisa
conhecer um pouco sobre esse cliente, conhecer sobre o que traz ele para a terapia, conhecer um pouco sobre a sua história, conhecer um pouco sobre suas relações, né, seus objetivos de vida, entre uma série de outros aspectos que uma boa entrevista de anamnese dá conta. Né? Então, aqui a gente não precisa inventar a roda, tem uma série de materiais sobre entrevistas iniciais ou entrevistas de anamnese que podem nos ajudar a coletar informações. E, desde o momento que a gente está coletando essas informações, tentando ouvir com ouvidos ACT, olhar com olhos ACT, para que isso possa nos ajudar a dissecar informações a partir do modelo de flexibilidade psicológica. Porque, de novo, em alguns momentos, quando a gente está numa entrevista sobre a história do paciente, paciente ou cliente, enfim, começa a fusionar com alguns conteúdos e começa a trazer um monte de detalhes e histórias e avaliações e julgamentos. E aqui, como sempre, mais interessados do que na palavra que o paciente está usando, que o cliente está usando, a gente vai estar interessado em entender que função aquilo tem, se aquilo ainda é presente, quando aquilo aparece, como ele costuma reagir quando aquilo aparece, e assim por diante. Né? Então, nós vamos dissecar o cliente, né, a história do cliente, o momento do cliente, mas sempre tentando entender como ele está agora, e se isso é algo que tem uma história muito longa, ele está fusionado com determinados pensamentos. Essa história é antiga? Ele fusiona com esse tipo de pensamento há muitos anos? Ou essa história é recente? Isso começou faz semanas ou meses, né, há poucos anos, e de repente é algo que, né, não é tão antigo assim na história desse cliente. E aí a gente pode, né, a partir disso, explorar todos os outros elementos, né? Quanto ele consegue estar presente no momento, o quanto ele consegue, quanto ele reconhece, identifica e tem uma construção de valores bem conduzida, bem delineada, o quanto ele precisa de ajuda, né, nesses aspectos. Ou seja, os 6 processos da flexibilidade psicológica, eles já começam a serem investigados a partir da primeira sessão, né, na medida em que a gente vai questionando e aprofundando questões relacionadas à queixa ou às queixas que o cliente traz para a sessão de psicoterapia. Além disso, vai ser fundamental que, a partir dessas entrevistas, dessas avaliações, a gente possa identificar o ponto de entrada. O mais comum é a gente começar a intervenção de psicoterapia trabalhando com a aceitação. Mas isso depende de alguns elementos. Um deles é, estou falando de um cliente que é rígido nesse sentido, que faz muitas esquivas. Alguns clientes, não é o mais comum, mas alguns clientes já chegam na psicoterapia com uma abertura maior. E às vezes eles têm mais dificuldade de estar centrados ou de estar engajados, e talvez esse seja um foco já no início, o principal elemento já não seja a abertura. Na maior parte dos casos costuma ser a abertura o primeiro elemento a ser trabalhado. Mas ainda a gente vai precisar encontrar um ponto de entrada para trabalhar a abertura, para trabalhar a aceitação. A gente pode usar metáforas como a pessoa no buraco, que eu citei no vídeo 2 dessa sequência de introdução. Mas, mesmo assim, quando a gente vai usar a metáfora do homem no buraco, da pessoa no buraco, é importante que a gente possa intercambiar entre os elementos da metáfora e os elementos que a gente está fazendo uma relação, né, está relacionando com no que é a queixa do nosso cliente. Então, isso ajuda que ele se aproprie dessa perspectiva, né, que a gente chama lá de desesperança criativa, na medida em que a gente consegue conectar a metáfora com elementos da sua vida. E identificar quais são esses elementos com os quais ele gostaria de trabalhar, com os quais ele gostaria de receber ajuda, para os quais ele gostaria de receber ajuda, é a gente buscando esse ponto de entrada. Entendendo assim, a partir do que, no que está acontecendo na vida desse cliente, eu vou começar a inserir a ideia de trabalhar alguns processos de flexibilidade. E a gente vai também, ao longo do processo, ao longo das sessões, modificar a formulação a partir de novas informações. Então, isso é fundamental, né? Se eu pegar lá na primeira ou nas primeiras sessões e realizar uma formulação de caso, levantar uma série de hipóteses, posso até, que é bem interessante, né? Verificar com o cliente se aquilo faz sentido para ele, né? Se aquelas hipóteses fazem sentido. E eu cristalizar aquilo e nunca mais mexer, nunca mais reavaliar, é muito provável que mesmo que aquilo funcione bem no início da terapia, em algum momento essa formulação começa a se tornar inconsistente, porque o cliente vai mudando.
E a formulação precisa mudar com a mudança do cliente, né? Precisa acompanhar a mudança do cliente. Então, seja porque ele está melhorando, seja porque outros eventos aconteceram e ele piorou, a formulação, né, ela busca representar isso na nossa formulação. Então, novas informações levam a reformulações do caso. Por que é importante se dedicar à formulação de caso? Porque ela vai nos orientar para os pontos de intervenção. Em essência, são sempre os 6 processos, né? São 6 processos, a gente vai mapear os mais rígidos, os mais flexíveis e dar atenção àqueles que estão enrijecidos. Mas quais são os processos que precisam ser trabalhados? Quais são os processos que mais precisam ser trabalhados? Quais são os processos que esse cliente apresenta maior dificuldade? Isso, né, isso faz parte da formulação, vou entrar nisso daqui a pouquinho, e a partir disso, a gente vai ter uma ideia de que tipo de técnicas podem ajudar, que tipo de metáforas podem ser úteis, em que sequência a gente trabalha isso. Em cada sessão, o cliente traz uma série de informações que podem ser compreendidas ou trabalhadas a partir de diferentes processos. Como é que a gente elege qual o processo trabalhar aqui? A formulação de caso é que vai me orientar nesse aspecto. A formulação de casos também vai nos ajudar a observar contextos mais amplos do cliente. História familiar, contingências culturais, contingências sociais, né? Então, quando a gente está entrevistando nos primeiros encontros, entendendo quem é essa pessoa e um pouco da sua história, isso vai nos ajudar a entender, né, a conhecer mais sobre esses elementos que podem ou não estar relacionados ao problema atual, à questão atual. Mas é importante que se pergunte sobre. Por exemplo, eu já trabalhei com uma série de clientes que são descendentes de outros países, né, outras áreas do globo, assim, são brasileiros, nascidos no Brasil, mas às vezes filhos de estrangeiros, ou com um elemento de uma cultura da onde essa família veio originalmente, muito arraigada, muito forte, enquanto já atendi outras pessoas que, com uma história de vida semelhante, não tem mais esse elemento cultural tão arraigado na sua história familiar, por exemplo. E alguns gostariam de se aproximar desses elementos, outros não veem isso como um elemento importante, né? Elementos sociais, né? Então, assim, tem uma série de aspectos sociais que podem se tornar relevantes de compreender como o cliente vê, como o cliente vive essas experiências, que pode ser próximo da minha ou das pessoas com quem eu frequentemente convivo, ou pode ser muito, muito diferente disso. Então, poder explorar, poder ouvir, poder perguntar é fundamental. E nós estaríamos muito interessados dentro dessa entrevista, dentro dessas histórias, dentro desse contexto do cliente, e entender o que antecede o comportamento problema ou os comportamentos problemas. Né? Lembrando que por comportamento eu estou me referindo não só ao que o cliente faz na sua relação com o mundo, mas também a tudo que acontece dentro dele, pensamentos, memórias, emoções, sensações. Antes desse comportamento aparecer, privado ou aberto, o que costuma ocorrer? Né? O que ocorre é um tipo de coisa, tem vários, alguns, né, algumas características situacionais que antecedem a apresentação desse comportamento. E depois que ele é apresentado, o que se segue a ele? Né? Então, isso é fundamental. E isso, de novo, a partir do momento que o cliente traz a queixa, o motivo pelo qual ele está buscando terapia, a gente já pode começar a ficar de olho nisso. É fundamental a gente entender quais são os comportamentos problema, mas só saber descrever o comportamento problema diz pouco. O que vai nos dizer mais é entender que função ele tem. E como é que eu sei que função ele tem? Quando eu entendo o que o antecede e o que segue como consequência. E aí, dentro de uma avaliação mais ampla, que vai incluir depois os valores do nosso cliente, isso vai nos ajudar a entender o que para aquele cliente é esquiva experiencial e o que para o outro cliente é uma ação comprometida, ou para aquele cliente é ação comprometida. Exemplo, tá, pessoal? Para uma pessoa que tem como comportamento problema o comportamento de procrastinar, se quando ele pensa em fazer o seu trabalho, por exemplo, ele resolve assistir uma série na televisão, e aqui, quando ele assiste aquela série na televisão, ele se distrai, ele para um pouco de pensar, a ansiedade diminui um pouco. A gente está falando de
um tipo de situação. Isso possivelmente seja um comportamento problema, se aquele paciente valoriza o seu trabalho e quer se sair bem nele. Mas para uma outra pessoa que valoriza lazer, valoriza tempo com a família e amigos, valoriza estar conectado no momento presente, se essa pessoa, quando a mente dela começar a falar em trabalho, sei lá, no final de semana, se ela responder a isso, sei lá, indo ver uma série, indo encontrar um amigo, talvez ela seja uma ação comprometida. Vejam que o mesmo padrão de comportamento poderia ser uma procrastinação e poderia ser uma esquiva. Mas em contextos diferentes, o mesmo tipo de comportamento pode ser para uma pessoa problema e para outra pessoa algo flexível, alinhado com os seus valores. Então a gente tem sempre que ter muito cuidado com esse comportamento é problemático. Para quem? A gente tem que entender se ele é problemático para o cliente, não se o terapeuta acha que aquilo é problemático. Se na vida do terapeuta aquilo seria problemático. Isso não é relevante aqui. O relevante é a gente entender como isso funciona na vida do nosso cliente. Como eu vou entender como funciona? Antecedentes e consequências vão nos ajudar a mapear quando ele acontece e por que ele se mantém. A consequência tem a ver com o porquê ele se mantém. E aí, de uma forma mais ampla, poder avaliar se isso está funcionando como esquiva experiencial ou como uma ação comprometida com os valores dele. Para isso, então, para a gente ter essa visão mais ampla depois, que também é parte do que vai orientar o processo terapêutico, a gente tem que entender que tipo de vida o cliente deseja criar e viver. Ou seja, a gente tem que entender quais são os seus valores. De primeira, assim, quando a gente pergunta, os clientes vão saber nos responder isso? Alguns sim. Na minha experiência, a maioria pouco. A maioria consegue falar algo, descrever algumas questões relacionadas aos seus valores, muitas vezes com a sensação de que está faltando algo. Mas ao longo do processo, a gente vai ter várias oportunidades para revisar isso, para aparar as arestas e arredondando e ajudando o cliente, a, se for o caso, criar valores com os quais ele gostaria que a vida dele estivesse alinhada. E uma outra questão importante é quais processos psicológicos e ou questões ambientais interferem na busca por essa vida desejada. Quais são os obstáculos internos e ou externos que estão dificultando com que o cliente se direcione para o que ele quer se direcionar. Em outras palavras, quais são as questões difíceis, aversivas, complicadas, internamente ou externamente, que levam ele à esquiva experiencial. E aí, pela esquiva experiencial, acaba não conseguindo se engajar em ações comprometidas, alinhadas com seus valores. Para que a gente possa entender os comportamentos problema num nível de análise funcional, ou seja, fazer uma compreensão comportamental do que está acontecendo ali, é fundamental que a gente compreenda, consequentemente que a gente investigue, né, curso e contexto desse problema. De novo, como eu disse antes, qual é a história desse problema? Como antiga ela é? Ele é sempre igual, tipo assim, é estável a sua apresentação, ou já teve períodos ao longo do tempo em que ele foi menos presente, ou até ausente? Tem períodos em que ele aumenta, que ele fica até mais intenso do que ele está agora, talvez, ou não, isso é o mais intenso que ele já ficou. A gente vai tentando entender a cronologia do problema. Ele está de forma linear piorando, ele tem altos e baixos, porque isso vai nos ajudar também a tentar entender o que antecede os períodos melhores e o que se segue ao comportamento nos períodos melhores, o que antecede esse comportamento nos períodos mais complicados, o que se segue a isso nos períodos mais complicados. E aí a gente pode ter algumas pistas de no que a gente pode ajudar o cliente a mexer para que ele consiga gerar mudança nesse padrão comportamental. Diminuir sua frequência, diminuir sua intensidade, para que ele facilite que ele se mova na direção dos seus valores. Então, cronologia e trajetória. É fundamental a gente entender, o cliente chega lá e o comportamento problema do qual ele, né, se queixa, que diz que é o quê? Por isso que ele está fazendo terapia, é a ansiedade. Desde quando a ansiedade vem sendo um problema? Quando surgiu, já era na intensidade de hoje? Era menor? Era maior? Ao longo desses anos, teve altos e baixos?
Tem elementos antecedentes ou consequentes que eram diferentes dos atuais que possam nos ajudar a entender por que teve momentos de alto, momentos de baixo, né? Então, elementos A que a gente possa explorar. Isso é a análise funcional do comportamento, pessoal, no seu nível mais básico, assim. A, B, C. Antecedente. B, behavior, comportamento. C, consequência. Então a gente tem que entender o que antecede e o que segue o comportamento para entender o que o facilita a sua apresentação, aumenta a probabilidade da sua apresentação, e o que segue, que acaba o mantendo no longo prazo. Aí, uma vez que a gente consegue explorar os elementos iniciais de análise funcional, tem algumas questões importantes de serem avaliadas. O cliente está centrado, lembrando, né? Centrado se refere a momento presente, self como contexto. Né? Então, ele consegue ficar presente no momento presente, né? Consegue estar conectado com o momento presente, ele consegue se ver como esse contexto que contém tudo que está dentro dele, mas que é maior do que tudo do que as emoções e os pensamentos, os julgamentos, as avaliações, as memórias, ou não. Ele se vê como essas histórias, e nada mais do que isso. Tá? Algumas questões são interessantes para a gente pensar nisso. Né? O cliente está vendo a vida como algo que é distinto das histórias que a sua mente conta sobre ela, ou ele. Ele consegue, né, o cliente consegue ver que ele é mais do que as histórias que ele conhece sobre ele, mais do que as histórias que ele conta sobre ele, que a mente dele conta sobre ele. Ou não, ou ele é só aquela história. Eu sou defeituoso, eu sou falho, eu não sou amado, eu sou mau. Sei lá, a gente poderia dar um monte de exemplos aqui, né, de ideias que a gente pode ter adquirido muito cedo na vida, que nos acompanham por muito tempo, e a gente acredita que nós somos aquilo. Se ele se vê como nada mais do que esse conjunto de histórias, então ele está se vendo como conceito e não como contexto. Já está nos indicando que tem algo a ser trabalhado aqui. O cliente está flexivelmente, voluntariamente e intencionalmente no momento presente? Ele consegue ter uma atenção flexível a isso, se conectar com o momento presente em boa parte do tempo. Ele se propõe a fazer isso, ele voluntariamente busca o contato com o momento presente. Ele consegue, né, ter uma intencionalidade, né, ele busca ativamente fazer isso ou não? Ou ele passa a maior parte do tempo com a mente dele pensando no futuro ou revisando o passado, na própria sessão, tem dificuldade de conectar com o terapeuta, tem dificuldade de conectar com os estados internos que estão ali, aqui e agora, né? Então tem uma série, se ele não faz isso, trabalhar o momento presente vai ser fundamental. Se ele está flexível, voluntário e intencionalmente, né, voluntariamente e intencionalmente conectado com o momento presente, se ele consegue fazer isso, talvez ele precise de menos trabalho ou nenhum trabalho quanto a momento presente. O cliente está aberto. Aberto se refere a aceitação e desfusão. Então, a experiência ela está organizada pelo que o cliente considera inaceitável. O que organiza a vida dele, as suas experiências, é fugir do que é doloroso? Se sim, ele vai precisar trabalhar muito o aspecto de esquiva experiencial, trabalhar muito a aceitação para sair da esquiva experiencial, porque isso é a definição de uma pessoa que está altamente em esquiva experiencial. Né? Ela organiza a sua vida tentando fugir das suas dores. O cliente permite que a tentativa de evitar experiências internas desagradáveis direcionem a sua vida? Então, mais uma vez, estamos falando do elemento aceitação e esquiva experiencial. Ele está muito focado em precisos e devos, ou não preciso, não devo, não posso. Né? Esses termos são termos-chave para a gente identificar um cliente que está fusionado. Eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu não posso deixar tal coisa acontecer. Então, ele está grudado nesses conteúdos e ele não está vendo escolha. E sempre há escolha. Mesmo nas situações mais difíceis, sempre há escolha. E não há coisas que eu precise ou deva fazer que não envolvam algum nível de escolha. Então, quando a gente fusiona, parece que não há outro caminho, não há outra alternativa. Mas quando a gente consegue tomar uma perspectiva maior, desfusionando, sempre há alternativa.
A questão é que escolha ele está disposto a fazer. Que escolha faria mais sentido para ele. Ele está disposto a entrar em contato com quem é aversivo para fazer a escolha que faz mais sentido para ele? Se não está, ele tem clareza de que ele está escolhendo a esquiva e que isso também é uma escolha. A gente percebe a possibilidade de mudanças ou está preso em explicar por que das coisas serem como são? Quando ele traz os seus relatos ou quando ele é questionado sobre questões relacionadas, né, relacionadas à possibilidade de mexer, de interagir de uma forma diferente consigo mesmo ou com o meio, ele está aberto a essas possibilidades, ele cogita mexer nisso, ou ele responde a isso de uma forma defensiva, em que ele argumenta por que não pode ser diferente, por que não tem outra alternativa, por que não tem outro jeito. Se ele argumenta, ele está fusionado. Se ele nem cogita a possibilidade de mudança, é porque ele está fusionado com pensamentos que dizem que não tem como suportar fazer de outro jeito. Como se não houvesse escolha. E sempre há escolha. O cliente consegue se engajar? Então, o engajamento está relacionado a valores e ação comprometida. Ele consegue se engajar? Ele está disposto a ser o autor da sua vida? Isso é bem importante, tá, pessoal? Vou destacar isso, assim, que é ele está pronto, ele está disposto, ele é uma escolha. Ninguém disse que ia ser fácil. Algumas vezes, para alguns clientes, quando eles têm clareza dos seus valores, se torna até fácil. Ou se torna um passo no qual ele está muito rapidamente pronto para dar esse passo, né, fazer essas mudanças. Para outros clientes é muito difícil. Mesmo tendo clareza dos valores, se engajar em mudança frequentemente é nos aproximar das nossas dores. Tá? Dos monstrinhos ali da nossa cabeça, que falam coisas que a gente não gosta de ouvir, que falam sobre catástrofes que vão acontecer, que revisam o nosso passado, dizem que teve uma vez que a gente tentou fazer diferente que não deu certo. Tem que estar disposto. A gente pode trabalhar para ajudar o cliente a ficar disposto, mas sem esse salto de fé em direção aos valores, né, de se engajar com ações que ajudem o cliente a se aproximar dos seus valores, não tem mudança. Mais do mesmo, traz mais do mesmo. E não tem garantia de que as coisas vão funcionar como a gente gostaria que elas funcionassem. É necessário disposição e abertura para viver a nossa vida e ser autor dela, com sucessos e as dores que aparecerão. Quando questionado sobre valores, ele retorna para uma discussão de dificuldades e obstáculos? Ele consegue, né, falar e conectar com seus valores? Ou ele começa de novo a dizer que o problema da vida é que... três pontinhos. Né, e justificar e argumentar por que não tem como fazer diferente? Porque se ele estiver nessa direção, talvez ele não tenha clareza de valores. 2, se ele está com clareza de valores, ele não está disposto a se engajar na mudança. Ele consegue descrever eventos particulares em diferentes domínios da sua vida que seriam relacionados aos seus valores? Isso é bem importante, né? Que assim, o cliente ele pode dizer coisas do tipo assim, para mim é um valor ser dedicado. Dedicação é um valor para mim. Tá, e o que seria tu ser dedicado, né? Como eu veria tu sendo dedicado, né? Às vezes eu brinco com meus clientes assim, ó, se tu estivesse lá no Big Brother, né? Se tu tivesse uma câmera te filmando, como eu sabia, se eu estivesse assistindo, como eu saberia que tu tá te dedicando? Que tipo de coisas tu faz quando tu tá te dedicando para algo? E é interessante, a gente pode explorar isso em várias áreas diferentes da vida, né? Coisas relacionadas à saúde e autocuidado, à socialização, a elementos de família, de relações amorosas, entre outros, assim, né? Questões de espiritualidade, coisas que a gente poderia explorar se são importantes para o cliente e se são, como eu veria ele se aproximando desses valores. Porque, às vezes, o cliente tem uma ideia de que algo é um valor para ele, mas ele não consegue pensar como se aproximar do valor. Ele não consegue descrever eventos que estariam relacionados que seriam ele dando passos nessa direção. E quando isso acontece, de dois, ou ele está tão distante desse valor que ele tem dificuldade de imaginar realmente essas situações, e aí a gente pode dedicar algum tempo para juntos tentar construir isso, né? Pensar em eventos e formas de se aproximar do valor. Ou dois, é possível que esse seja um valor da boca para fora. Né, um valor que ele está dizendo que tem, porque, sei lá, ele acha que é o que tu espera ouvir, é o que as pessoas na vida dele, no dia a dia dele, de repente esperam ouvir, e aí
no fundo ele não consegue, não conecta com eventos que realmente seriam uma aproximação daquele valor, porque talvez sequer seja um valor para ele, aquilo que ele está nomeando como tal naquele momento. Então, de uma forma ou de outra, construção e clarificação de valores e definição bem delineada de quais seriam as ações que ele poderia fazer para se comprometer são fundamentais para que, né, de fato, o movimento de mudança aconteça. Bom, como é que a gente organiza isso, né, pessoal? São 6 processos diferentes, que a gente tem que elencar e avaliar o que precisa ser trabalhado, como trabalhar, né, depois pensar em elementos técnicos, enfim, mas em termos de conceitualização, como é que a gente vai organizar isso? Existem muitos jeitos, tá, pessoal? Não existe uma única forma de fazer essa conceitualização. Eu vou trazer aqui, nessa aula, os elementos que estão no meu livro? Não, cadê meu livro? Ah, aqui. Achei meu livro. Né? Nesse livro aqui que eu tenho usado como base para as aulas, né? Terapia de Aceitação e Compromisso, o Processo e a Prática da Mudança Consciente, de Reyes, Stroessel e Wilson. Então, eu vou trazer aqui elementos que eles trazem nesse livro. Existem outras propostas de outros autores, em outros formatos. Esse formato não é o que eu uso na minha prática clínica, mas é o que eu acho que, em aulas de introdução à terapia de aceitação e compromisso, é o... Vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo mais simples, tá? E esse, para mim, é o mais simples de todos e ele já nos ajuda bastante. Então, o que é isso aqui? Esse é o Exaflex, né? Então, nas pontas, né, os 6 processos. E aí, tu tem uma graduação de 1 a 10, 1 a 10, são 10 pontos, apesar de só ter 8 registrados aqui, são 10 pontos, né? E aí tu pode ir pintando. O que isso significa? Quanto mais em branco estiver, né? Quanto mais vazio tiver, mais rígido é. Quanto mais pintados aqui de preto tem, mais flexível está. Então, um cliente que é super conectado com o aqui e agora, poderia estar pintado até aqui em cima. Olha, super conectado com o aqui e agora, é super flexível esse processo. É um processo que eu vou usar, inclusive, para me ajudar a trabalhar os outros, porque isso aqui está super desenvolvido nesse cliente. Né? Vejam que no caso do exemplo, não é tanto. Mas não é o que está menos desenvolvido. O que está menos desenvolvido é desfusão. Esse é o paciente altamente fusionado. Ele está aqui no nível 1. Ele está altamente fusionado. Ele está bastante evitativo. Ele consegue estar um pouquinho mais conectado com o momento presente. Ele tem uma certa construção e clareza de valores. E ele é engajado. Né? Vejam aqui, o engajamento, a valorização é o que está mais desenvolvido nesse cliente. A abertura, a aceitação e desfusão é o que está menos desenvolvido. Então, é um mapa. A gente está montando um mapa de avaliação dos processos. Se esses aqui são os mais desenvolvidos e esse aqui os menos desenvolvidos, naturalmente eu preciso primeiro trabalhar a abertura. Primeiro eu preciso trabalhar a abertura para possivelmente depois trabalhar a questão de estar centrado e, na medida que eu fizer isso, talvez esses aqui já avancem valores e ação. Talvez nem precisem de tanto trabalho. E se precisarem, vai ser a cereja do bolo lá no final. Do jeito que eu tô falando, pode parecer que é muito estanque, tá? Tipo assim, vou trabalhar aceitação e desfusão e depois o aqui agora e o self. Não é assim, tá? Os processos eles estão altamente interconectados. A gente pode trabalhar numa sessão com um foco, em outra com outro. Às vezes na mesma sessão o foco pode mudar. Mas é importante, de novo, a gente ter um mapa, porque senão a gente está tateando no escuro. Então, esse é o mapa. É eu ir para uma sessão sabendo, olha, esse é um cliente que tem muita dificuldade com aceitação e desfusão. Esse é meu objetivo principal no trabalho de hoje. Mas tem momentos em que ele desconecta com aqui e agora. Bom, e nesses momentos eu vou tentar usar algumas das habilidades que ele já tem, talvez incrementar com algumas novas, tentar ajudá-lo a voltar para o aqui e agora. Mas uma vez que ele volte para aqui e agora, eu tendo a voltar a trabalhar a aceitação e desfusão, porque isso é o que ele está precisando mais nesse momento. Assim como aqui é onde o paciente está mais rígido, poderia ser no engajamento, né? Que ele tem mais dificuldade. Só que eu não vou conseguir trabalhar ação comprometida se ele não tiver aberto. Então, eu vou ter que ainda trabalhar a abertura. Mas pode ser que a primeira coisa a se fazer seja ajudar o paciente a ter construção de valores. Porque se ele não souber, se a gente não tiver bússola
né? Se a gente não tiver como ajudá-lo a ter mais clareza de para onde ele quer ir na vida dele, a abertura é algo que não faz muito sentido. Então, se aqui em valores estiver muito rígido, eu vou primeiro, possivelmente, fazer clarificação de valores. Não vou ter grandes expectativas de que ele já engaje em ação, se ele tiver problemas com a abertura, mas aí eu volto para a abertura. E na medida que eu volto para a abertura, talvez a ação já comece a acontecer mais e mais e mais, dele se aproximar dos seus valores. Se não, voltamos e trabalhamos isso de uma forma mais específica. Percebe como a gente vai montando um mapa, e ao montar esse mapa, eu vou entrar nas sessões com uma ideia do que é o principal a ser trabalhado, de quais são os elementos principais. Não é estanque, não é que eu vou trabalhar só aquilo, mas é aquilo que merece mais atenção naqueles encontros, até que, eventualmente, a gente, reconstruindo esse mapa, identifica, agora é hora de ir para lá. Começa a trabalhar outro. Esse aqui é o mais simples, né, pessoal? Porque é isso aí, eu só estou, né, avaliando assim, nível de rigidez e flexibilidade de cada um dos processos. Mas, na vida e na sessão, como é que isso aparece? Como é que eu vejo isso acontecendo? Bom, porque quando se toca em alguns assuntos delicados, o paciente esquiva. Quando eu toco em alguma coisa que para ele é parte do problema que eu traço para terapia, eu vejo que ele tende a esquivar. Porque eu vejo que quando ele fala sobre conteúdos difíceis, ele tende a ficar argumentando de por que é tão difícil e não se volta para se engajar em mudança. Então, na prática, a gente vai vendo isso através da interação entre terapeuta e paciente e dos relatos que ele faz sobre coisas que estão acontecendo fora da sessão. E esses elementos, eles são importantes e a gente pode trabalhá-los de uma forma mais detalhada, que vai nos ajudar. Vejam que essa já é um processo de conceitualização um pouco mais complexo, ele tem mais elementos, mas quando a gente consegue ir nessa direção, trazer um pouco mais de elementos para a conceitualização, isso vai nos ajudar ainda mais a ter um mapa mais bem desenhado. Então, assim, vai nos ajudar a entender quais são, talvez, as estradas que a gente tenha que pegar naquele terreno ali, ou que façam mais sentido a gente tentar pegar naquele terreno, para ajudar esse paciente a ter a melhor evolução ali, né, e melhora em relação ao seu estado. O que tem aqui, pessoal? Esse aqui modelo é conhecido como modelo da tartaruga, né? Parece uma tartaruga e um casco, né, de tartaruga aqui. Então, assim, vejam que aqui é a mesma coisa que tem ali naquele modelo anterior, ó. Tem 10 arcos aqui, 10 círculos, na verdade, né? No qual se pinta de acordo com o quão rígido ou flexível esse cliente está. Então, ó, aquilo que a gente viu, a desfusão é o fusão, ele está em fusão, né? Ele praticamente não desfusiona. A aceitação é difícil para ele, a gente volta, né? Valores e ação comprometida são os que estão mais flexíveis, mais bem desenvolvidos, né? Uma outra representação daquele mesmo caso exemplo ali. Só que neste aqui, além de tu fazer essa avaliação, observem que a construção traz mais elementos. Como valores é um dos mais bem desenvolvidos, tá aqui, ó. Usar valores dos relacionamentos para promover autoaceitação e compaixão. Então, a gente pode usar esses valores já bem construídos sobre relacionamentos e trazer isso para o relacionamento consigo mesmo, para ajudar ele a ver que autoaceitação e compaixão estão alinhadas com a forma como ele pensa os relacionamentos com outras pessoas, e isso pode ser parte da gente questionar se esses valores podem ser usados no relacionamento consigo mesmo. Além disso, desfusão é o mais crítico aqui, né? É o mais rígido. Quais são as fusões mais críticas? Ele teve um genitor crítico, ele teve uso da criança para atender às necessidades da mãe, apoiado por forte mensagem religiosa, né? Então tem todo um contexto histórico que favorece a fusão com conteúdos possivelmente aqui autocríticos, né? E de ter que dar conta da necessidade dos outros, de se relacionar com talvez algumas premissas religiosas que foram muito ouvidas, muito trabalhadas pela família como fundamentais, e que ele fusiona com essas ideias com muita frequência. Então a gente começa a poder descrever um pouco mais que tipo de conteúdo fusiona, não é, com mais facilidade, com mais frequência. Que tipo de valores ele reconhece que podem ser utilizados para ajudar outras construções, né? Então vejam aqui, ó, valores, né? Os valores, eles estão aqui, né? Não temos aqui uma lista, até poderíamos listá-los. E aí tá aqui, ó, esses valores eles podem ser utilizados para ajudar o cliente a trabalhar culpa e vergonha e raiva, que são estados emocionais que ele tem dificuldade em se abrir para. Então, esses são estados que ele evita. Conectando com os seus valores, a gente pode ajudá-lo a se abrir
mais para esses estados, porque estar fechado para esses estados dificulta com que ele se comprometa ainda mais com esses valores. Ele está se comprometendo um tanto, mas talvez possa se comprometer ainda mais se ele tiver uma maior abertura para esses estados internos tão aversivos. A gente pode ligar habilidades de desfusão aos valores e à autocompaixão. Então, vejam, ajudá-lo a trabalhar a partir dos seus valores a autoaceitação e a compaixão, e depois ligar isso à desfusão. Né? Usar a autocompaixão e a autoaceitação para ajudar ele a desfusionar, né? Desliteralizar esse conteúdo cognitivo. E a gente pode usar esses valores para ajudar ele a ter uma visão do self contextual e não conceitual e, consequentemente, se fusionar menos a essas questões de autocrítica e autojulgamento tão arraigadas à construção do seu self, que são relacionadas ao que a gente chama de self como conceito. Percebem como ajuda? Né? Quando a gente consegue mais do que avaliar a intensidade de flexibilidade, a gente consegue começar a nomear os processos aversivos, aqueles que ele tem aqueles pensamentos com os quais ele fusiona, aquelas características de self conceitual. Isso vai nos ajudar a, de novo, a ter aquele mapa mais refinado, né? E entender, tá, tudo bem, tem uma série de coisas para trabalhar e foco é aqui, e os conteúdos mais críticos são esses, quando eles aparecem na sessão, a gente vai dar atenção para eles, né? Então, esse mapa começa a ficar mais detalhado, consequentemente, mais preciso. Existem outras formas de fazer isso? Existem outras formas de fazer isso. Dá para ser ainda mais detalhado nesse elemento? Dá para ser mais detalhado nesses elementos. Será que eu não preciso incluir quais são os antecedentes e as consequências desses comportamentos, como autocrítica, como esse conteúdo verbal? Excelente quando a gente faz isso tudo. Né? Ficar ainda mais refinado. Porque daí eu posso não só identificar o comportamento, né, acontecendo aqui e agora, o comportamento, né, problema às vezes aparecendo na sessão, como a gente pode entender o que o antecedeu, ou seja, o que aumentou a probabilidade que a gente aparecesse, e oferecer o terapeuta, na relação terapêutica, oferecer consequências diferentes do que as pessoas ou o mundo costumam oferecer para aquela pessoa na sua vida cotidiana. E com isso, provocar mudança naquele padrão comportamental. Uma vez que a gente tenha um bom mapa, ainda é óbvio que a gente precisa ter, sei lá, saber dirigir, ter gasolina no tanque, ter carteira de motorista, ter, né, habilidade, estar atento. Então, tem uma série de outras coisas que a gente vai precisar para transitar por essas estradas. O que são todas essas coisas na ACT? Técnicas. A gente vai precisar conhecer técnicas. Numa aula introdutória, eu não acho fundamental ensinar técnicas. Eu já falei na aula anterior sobre algumas metáforas, aquele livro que eu comentei fala sobre técnicas também, mas não acho que esse seja o elemento fundamental. Quando a gente tem uma conceituação, uma formulação de caso clara e bem delineada, a gente consegue até criar técnicas. A gente consegue até intuitivamente, muitas vezes, conduzir a coisa. Aconselho quem está começando a fazer isso? Não. Né? Quem está começando com terapia de seu compromisso, vai lá, vai no livro de técnicas também, dá uma olhada, estuda. Tem certamente outras oportunidades de treinamento de técnicas também, que é super útil, super importante. Mas a verdade é, a gente pode falar horas sobre técnicas e se a gente não souber fazer essa formulação e não souber estabelecer uma relação terapêutica adequada ao trabalho em ACT, elas vão ser muito pouco úteis. E é por isso que eu vou dedicar o tempo final dessa terceira e última aula sobre introdução à terapia de gestação e compromisso para falar sobre relação terapêutica. Quais são as características da relação terapêutica em ACT? Uma das mais importantes é horizontalidade. Horizontalidade não significa que a relação ela é exatamente, os papéis são iguais entre o terapeuta e o cliente. Não são. Eles não são iguais. No entanto, essa horizontalidade da qual eu estou falando, ela se refere às dificuldades que o meu cliente enfrenta poderiam ser minhas. Eu também sofro, eu também esquivo, eu
também não consigo me engajar tantas vezes, eu também não estou centrado em determinados momentos, eu também não estou aberto para algumas experiências. De novo, como terapeuta no momento da sessão, eu tenho que buscar estar aberto, centrado e engajado. Mas o Márcio, na sua vida pessoal, está o tempo todo aberto, centrado e engajado? Não, não está. E isso me traz, eventualmente, algumas dificuldades, alguns problemas. Talvez diferentes das do meu cliente, talvez sim. Mas em outras circunstâncias de vida, poderia ser eu com aqueles problemas ali. Ou seja, os processos que levam à construção desses repertórios, desses padrões de funcionamento, são os mesmos para mim e para o meu cliente. Talvez eu possa estar mais flexível em alguns deles. Que bom, que bom. Mas não estou a minha vida toda flexível em todos. Tem momentos mais difíceis, momentos que eu estou mais flexível, momentos que eu estou menos. De novo, como terapeuta, eu estou sempre buscando estar atento a isso durante o meu trabalho, durante as sessões. O meu cliente não tem essa obrigação, né? Mas a ideia é que o sofrimento ele é humano. Ele não é de uma patologia, ele não é de uma pessoa que tem falhas ou falta de conhecimento, ele é de todos. Eu posso estudar todos os livros que eu quiser e ainda assim me tornar bastante inflexível em alguns momentos. Eu, o terapeuta. Meu cliente, da mesma forma, pode ter tentado de várias formas, né, desenvolver maior flexibilidade e não ter conseguido. Ou ele pode não ter tentado, porque talvez ele nem soubesse ou entendesse que isso era um caminho que poderia levar a mudanças significativas na vida. Então, horizontalidade não é, né? Eu inverter papéis, né? E usar o meu cliente como terapeuta, né? Ou como ouvinte para as minhas coisas. Horizontalidade no sentido que os processos que estão rígidos nele talvez já tenham estado, talvez estejam, ou talvez venham a estar inflexíveis em mim também. Porque isso é parte da construção de cada um de nós. É importante a gente ter em mente que existe uma dimensão social, né, presente na construção daqueles padrões e na construção da própria psicoterapia. Né? Então, assim, a psicoterapia ela é um evento social. Né? Assim, tem duas pessoas no mínimo ali, ela pode ser em grupo também, enfim, mas tá no mínimo duas pessoas, e aquela troca ela tem uma dimensão social. Né? E que os valores do meu cliente eles também têm uma dimensão social, eles são dele, mas eles provavelmente não são desconectados da sua história, da sua vida, da sua cultura. Né? Então a gente tem que levar em consideração que tudo que é trabalhado ali tem uma dimensão social. Inclusive, tem potencial de afetar o mundo. Né? De uma forma micro, talvez, mas com potencial de afetar o mundo, a relação dessa pessoa com todo mundo ao seu redor. O foco, ele é na experiência e não nas regras verbais. E quando a gente fala de experiência, existem as experiências de fora da sessão, que o cliente muitas vezes nos conta, né, compartilha com a gente, mas existem experiências acontecendo dentro da sessão. E essas são extremamente poderosas, porque são as únicas que podem ser trabalhadas aqui e agora. E são aquelas nas quais a gente consegue um êxito muito maior em desfusionar. Porque se o cliente ficar me contando sobre coisas que aconteceram durante a semana dele, e falar pela sessão inteira, provavelmente ele está me relatando coisas que ele já pensou. E aí ele está no passado. E no passado a mudança não acontece. A mudança acontece aqui e agora. Então, uma metáfora que eu gosto bastante e muitas vezes uso com alguns clientes é: eu estou entendendo o que tu está me dizendo, eu estou percebendo quanto isso é doloroso, mas ao mesmo tempo me parece que tu está lendo um livro. Parece que isso que tu está me dizendo já está escrito. E se está escrito, a gente pode voltar para isso em outro momento. Agora, eu não queria falar com o livro. Eu gostaria de falar com aquele que está lendo o livro. Como é que é para ti contar essa história em voz alta? E quando eu faço esse tipo de movimento, eu foco na experiência em sessão. Eu tiro o foco da experiência de fora da sessão e trago o foco para a experiência dentro da sessão. E consigo trabalhar, entender e poder trabalhar com o que está acontecendo dentro dele aqui e agora, enquanto ele fala sobre isso. Que é muito mais poderoso do que ficar revisando como ele se sentiu quando a cena aconteceu. Dias antes, muitas vezes. Significa que a gente não dá bola para essas experiências fora da sessão? Não é isso também. Porque, por exemplo, nós vamos frequentemente trabalhar com tarefas de casa para gerar o quê? Para gerar novas experiências.
e para ver como ele se sai nessas novas experiências que ele constrói. E depois eu vou querer ouvir para saber como foi. E ali eu posso também explorar como é que tá me contando aquilo agora. E a gente pode trabalhar com as experiências durante a sessão. Não só com esse tipo de pergunta, né? Como é falar sobre isso aqui e agora, com tantas outras. Quando o paciente se sente, às vezes, talvez criticado pelo terapeuta, não compreendido, ou o contrário, quando ele se sente super compreendido. Então, quantas experiências acontecem ao longo dessas sessões que, às vezes, a gente nem se permite, dependendo de como foi o nosso treinamento anterior, às vezes a gente nem se permite explorar. Né? Porque, não, tecnicamente, não sei se eu deveria fazer isso, está correto fazer isso. Né? E, bom, em algumas terapias talvez não esteja, mas em ACT está. Né? Então, a gente explorar a experiência do cliente ao longo da sessão não é apenas possível, é altamente desejável. Esse é o conteúdo mais quente para trabalhar, muito mais do que quando ele fala do futuro ou do passado. Porque ali a chance de a gente estar falando sobre conteúdos, estar discutindo conteúdos com os quais ele está fusionado é muito grande. Nem sempre falar do passado ou do futuro é uma fusão, mas muitas vezes é. Né? E aí a gente pode aproveitar e focar no aqui e agora. E quando eu falo em focar no aqui e agora, envolve isso. Para onde o paciente está olhando, o tom de voz está mudando, a velocidade está mudando, a postura está mudando. Está atento a essas nuances para que eu possa olhar com olhos ACT e ouvir com olhos ACT. Fundamental. O terapeuta, ele precisa, durante as sessões, demonstrar que ele está flexível. Ele precisa ser um modelo de flexibilidade. Se eu, como terapeuta, falo sobre os princípios da ACT de uma forma fusionada, de uma forma como regra, tu deve fazer isso, tu deve fazer aquilo. Eu não tô ensinando flexibilidade nenhuma, muito provavelmente. Agora, quando eu estou flexível, esse modelo é mais importante do que distribuir psicoeducação e um monte de regra verbal para o meu cliente. Então, um exemplo de uma coisa que eu faço com muita frequência com os meus clientes, assim. Às vezes eles me contam alguma coisa, né? E aí eu tenho algum pensamento, né? Alguma coisa passa na minha cabeça. E aí muitas vezes eu digo, quando eu estava te ouvindo, a minha mente começou a falar algumas coisas. Tu gostaria de saber o que a minha mente disse? Percebam que quando eu faço isso, eu me mostro flexível, tanto quanto ao meu movimento, né? Do tipo, talvez isso possa ser relevante para ti, mas eu não sei se é. É? Já é um movimento de flexibilidade e de sensibilidade ao outro, né? E dois, o que a minha mente diz talvez seja importante, talvez não. O que tu acha? Muitas vezes os clientes dizem, eu gostaria de ouvir, Márcio. E eu compartilho o que a minha mente disse. E aí depois eu pergunto, isso faz algum sentido para ti? Ou é só a minha mente, sei lá, né, falando coisas como ela costuma fazer, né, baseado talvez na minha história. E às vezes o cliente diz, não, acho que não tem muito a ver com o que está acontecendo comigo agora. Eu digo, tá bom. Que bom que tu me aponta isso. Me explica um pouco mais, o que parece para ti? E eu posso tentar entender melhor. Né? Ou o contrário, diz, isso faz bastante sentido para mim e tal. E aí, esse pensamento ajuda a te aproximar dos teus valores? Como? O que a gente poderia fazer com ele? E aí podemos transformar em ação. Tem muitas formas de fazer isso, né? Mas essa é uma forma de tentar estar desfusionado. E demonstrar a minha desfusão. Não só estar desfusionado da pele para dentro, mas transformar isso de uma forma que seja perceptível da minha pele para fora, que seja perceptível pelo meu cliente. Um outro elemento que eu acho super importante, assim, o terapeuta que trabalha muito durante a sessão, geralmente trabalha errado. O que eu quero dizer com isso? Se as sessões estão sendo muito pesadas, se a gente está durante a sessão muito aqui, ó, eu e a minha mente, 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 geralmente elas se tornam mais pesadas, mais cansativas, mais difíceis. E se eu estou muito aqui, eu geralmente estou trabalhando errado. Porque a terapia ela acontece aqui, ó. Eu e o meu cliente. Não eu e a minha mente. Então, quase sempre, quando o trabalho está muito desgastante, ou às vezes o trabalho com algum ou alguns clientes está muito cansativo, tá daqueles aquelas situações na qual a gente pensa, não queria ter que atender esse cliente hoje. Possivelmente isso está acontecendo porque eu estou preso na minha mente e não tanto por características do funcionamento do cliente. Nesses casos, é fundamental voltar na formulação e ver se a gente está com uma formulação bem feita, se ela está clara e se tiver, possivelmente buscar supervisão para ajudar a entender no que eu grudo
relacionada à história ou funcionamento desse cliente, ou talvez a minha própria, que faz eu ter tanta dificuldade de estar flexível na presença desta pessoa. Porque aí a gente pode, na supervisão, trabalhar para conseguir dar conta da necessidade do cliente e fazer um trabalho possivelmente melhor. Né? Se for algo muito difícil para mim, impossível para mim naquele momento, se eu não estou disposto a mexer, bom, talvez um outro terapeuta possa dar conta desse cliente e ajudá-lo. Talvez o que talvez eu não esteja conseguindo fazer nesse momento. E a terapia, ela é uma oportunidade de crescimento para ambos. De novo, não igualmente, porque o terapeuta ele precisa ter o foco na necessidade do cliente, não nas suas. Mas também é uma oportunidade de crescimento para o terapeuta. Eu aprendo muito com os meus clientes, muito, muito, sobre muitas coisas diferentes, inclusive sobre mim. Eu aprendo quando eu estou com eles. E isso faz desse momento um momento, né, esse trabalho, né, que a gente faz com os nossos clientes, muito especial. Porque ele interage diretamente com quem nós somos. Não é um trabalho que tenha como te separar de quem tu é, e os efeitos dele não tem como não vir para quem tu é. Porque o Márcio terapeuta é o mesmo Márcio que está em casa, que é pai, que é marido, que é filho. Né? Então, assim, é uma oportunidade de crescimento para ambos. E isso pode ser muito importante da gente observar, mesmo com os clientes com os quais a gente tem dificuldade. Às vezes é com aqueles com quem a gente mais cresce, quando a gente consegue entender onde a gente está trancando, que tipo de obstáculo está nos impedindo de ser o terapeuta que a gente quer ser para aquela pessoa. E a gente volta. Estudo, revisão de formulação, supervisão são os caminhos mais desejáveis se a gente estiver disposto a mexer nisso. Até postei no Instagram há algum tempo atrás aqui uma imagem parecida com essa, assim, porque nas minhas redes sociais aparece muito, assim, né, aquela coisa do cliente, né, com uma mente embaralhada, e o terapeuta, se vocês olharem com atenção aqui, né, o original, né, tudo organizadinho, né, então ele vai organizando tudo que tem na mente do cliente, tal, desenosando a mente do cliente. Eu acho que a representação, né, visual disso não pode ser mais equivocada. A mente do terapeuta não é diferente da do cliente. O terapeuta não é terapeuta porque ele descobriu a fórmula da vida e como resolver seus próprios problemas. Ele é terapeuta porque ele estudou estratégias para ajudar as pessoas a moverem com a sua vida nas direções que elas desejam. E a mente dele talvez seja tão embaralhada quanto a dos clientes. E não tem problema. O terapeuta ele não tem que saber fazer mágica na sua vida que os clientes não saibam fazer nas deles. Né? O conteúdo verbal está na mente de todos. O sofrimento está presente na vida de todos. O que importa aqui é a gente estar flexível, a ponto que a nossa mente embaralhada não atrapalhe o que a gente quer proporcionar, que é flexibilidade. Que a nossa mente embaralhada seja só mais uma das tantas coisas que está acontecendo aqui e agora, para a qual eu posso dar atenção se estiver me dizendo coisas úteis, ou não dar atenção se estiver falando um monte de coisa que não é útil agora. E aqui eu posso ser um terapeuta flexível. Porque sim, a minha mente se embaralha bastante também. E eu não preciso curar isso para ajudar o meu cliente. Porque isso não precisa ser curado, nem em mim, nem no meu cliente. O que a gente precisa é flexibilidade que nos permita a construir a vida que a gente quer viver. Para pensar nos elementos importantes da relação terapêutica, tem uma frasezinha que ela funciona em inglês, infelizmente não funciona bem em português, que é I'm RFT, with it. Ou seja, eu estou RFT. Né? Então, basicamente é isso. Assim. E nessa frasezinha, a gente tem as iniciais de cada um desses elementos que eu descrevi aqui embaixo. Tá? Então, para quem fala inglês, talvez ajude o I'm RFT with it. Para quem não fala, talvez só atrapalhe. Podemos focar em cada um deles. Assim. Na relação terapêutica é fundamental que o terapeuta instigue, que o terapeuta pergunte. Eu costumo usar a seguinte metáfora, assim, o terapeuta tem que bater na porta.
Alguns terapeutas às vezes gostam de chutar umas portas. Não é muito o meu estilo, eu não sou muito de chutar a porta. Mas eu tenho que bater na porta. Porque se eu não bater na porta, talvez a gente não fale sobre coisas muito importantes. Talvez se eu bater na porta, o meu cliente abra a porta. Se eu sou o terapeuta que não bate na porta, que não instiga, eu ajudo a que algumas coisas fiquem debaixo do tapete. E isso não ajuda a terapia. Eu devo servir de modelo para o meu cliente, modelo de flexibilidade. Eu devo reforçar todo o comportamento flexível que ele apresentar. Sempre que ele me apresentar maior flexibilidade do que ele conseguia até então, eu devo ser reforçador a isso. O que é ser reforçador a isso? Né? Que tipo de reforço o terapeuta pode oferecer? Quase sempre, genuinidade, genuinidade é reforçadora. Ou seja, se eu realmente me importo com o meu cliente, quando eu vejo ele fazendo mudanças na direção da flexibilidade, na direção dos seus valores, eu vou ficar genuinamente feliz disso ter acontecido. E se eu deixar isso transparecer para a maior parte dos clientes, isso já é reforçador. Ver que eu fiquei orgulhoso dele. Ver que eu fiquei satisfeito com o movimento que ele fez. Cara, é importante que ele esteja fazendo isso por ele e não por mim. Mas quando ele faz, e eu vejo que ele está fazendo por ele, eu fico realmente feliz. Se eu entendo que ele está fazendo por mim, isso não me deixa tão feliz. Porque, no fundo, eu estou sentindo que não está avançando na direção desejada. Se ele faz por ele, isso me deixa realmente feliz. E eu posso usar palavras para falar sobre isso. Mas às vezes nem precisa de muitas palavras. Alguns reforços são bem potentes só na expressão facial ou corporal. E aí, para fechar, né? Desde, para e com. Ou seja, desde onde isso está acontecendo, né? Então, desde onde a gente parte, funcionamento do cliente atual é tudo que ele tem até o momento que ele está ali, que ele chega na terapia. Ou seja, às vezes a gente está partindo lá do zero, às vezes a gente está partindo da metade da escada, às vezes a gente está partindo já lá da frente, falta pouca coisa, mas a gente tem que ter clareza de para onde a gente está indo. Porque eu só também vou ter clareza do que reforçar e de que o meu reforço, às vezes, genuíno, pouco programado até, pode ser suficiente se eu tiver clareza de para onde queremos ir. Né? Se eu não tiver clareza, é difícil eu ficar feliz porque eu não entendi no que aquilo ajuda o meu cliente. Por que eu vou, né, ficar satisfeito com isso? Mostrar para ele que eu fiquei orgulhoso, mostrar para ele que eu, né, acho bacana o movimento que ele fez, a coragem que ele teve. Né? E com os obstáculos. Eu me movimento daqui para, na direção dos meus valores, com os meus obstáculos. O objetivo da ACT não é que eles desapareçam. É que a gente possa caminhar com eles. Então, esses 6 elementos, eles são a essência da relação terapêutica em terapia de aceitação e compromisso. Pontos de alavancagem. Né? O que a gente pode usar assim como pontos de tocar em elementos importantes, né? Em pontos de dar uma alavancada no tratamento. A sensibilidade do terapeuta. O terapeuta ele precisa estar sensível ao cliente. O que eu quero dizer com sensibilidade? Né? Que eu esteja atento, conectado, centrado, para poder perceber as nuances das apresentações do meu cliente, as verbais e as não verbais. Porque ali eu tenho entrada para trabalhar com coisas, né, elementos, processos que às vezes não estão aparecendo verbalmente. Ou até para eu sacar que é algo que está dentro do verbal não me parecia algo necessário de ser trabalhado, mas que a forma como aquilo é apresentado me sugere que talvez aquilo precise ser trabalhado. E aí explorar melhor. Que a gente mantenha uma perspectiva de observador, de não ficar se apegando ao conteúdo. E é um desafio, tá, pessoal? Especialmente para quem vem de treinamentos anteriores muito focados em conteúdo. É desafiador, é um treino e tanto. Mas, assim como o nosso cliente, nós também, nós partimos desde, para e com isso. Né? A minha mente, muitas vezes, quer se apegar a alguns conteúdos, e é daqui que eu parto, né? E quando eu não me apego, a minha mente fica martelando que talvez eu devesse ter dado mais atenção para aquilo, né? Eu vou com isso para a direção valorizada. Eu, como terapeuta, também estou usando esses elementos para mim mesmo, como na terapia, na relação com o meu cliente. Tá? Então, cuidar para não se apegar ao conteúdo.
Somos vulneráveis às mesmas armadilhas, né, que está relacionada àquela questão de horizontalidade que eu comentei. Autorrevelação seletiva pode ser muito poderosa, mas é fundamental que a gente se questione. É útil para o meu cliente que eu revele isso? Por quê? No que ajuda? A autorrevelação é revelar coisas da vida, da própria vida, né? Das suas próprias experiências, né? Do terapeuta. Ajuda eu compartilhar isso? Tem potencial para ajudar? Como? Por que eu estou querendo compartilhar? Porque não há nenhum problema de usar autorrevelação. Como eu disse, costuma ser bastante potente. Mas algumas vezes a gente, e alguns terapeutas mais do que outros, tendem a se autorrevelar como uma forma de se aliviar. E não necessariamente isso vai na direção das necessidades e dos interesses do cliente. E às vezes acontece o contrário. Alguns terapeutas têm uma dificuldade enorme de se revelar, porque isso faz com que eles se sintam vulneráveis. E aí eles evitam a revelação. Isso também não é o ideal para o nosso cliente. É muito importante que o terapeuta possa se mostrar vulnerável. E a autorrevelação é uma das formas de fazer isso. Mas, de novo, é isso que o meu cliente precisa agora? Uma coisa que eu faço muitas vezes com os meus clientes é perguntar para eles: isso que nós estamos conversando, isso que tu está me contando, me lembra de algo que eu já vivi. Tu gostaria de ouvir essa história? Tu acha que poderia ser útil ouvir essa história? A maior parte das vezes os clientes dizem que sim, né? Mas já me aconteceu uma série de vezes de me dizer: acho que agora isso não é importante. E aí eu tenho a flexibilidade de me desapegar do que a minha mente disse que seria útil e voltar para me manter conectado com o que faz sentido para o cliente naquele momento. E respeito radical. Respeito total. Radical é de raiz, né? O respeito está na raiz dessa relação. Respeitar o cliente. Tem vezes que a gente usa termos que são bem comuns na ACT, como prontidão, disposição, aceitação, compromisso, mas de uma forma, a gente pode usá-los às vezes de forma desrespeitosa. Como, por exemplo, bom, então se tu quiser te comprometer com isso, tudo bem. Não parece, né? Que do jeito que eu. Verbalmente tá ok o que eu disse. Do jeito que eu expressei, não parece que eu acho que é razoável o cliente querer se comprometer com aquilo, né? Percebem a nuance? Né? Isso é o que a gente chama de sensibilidade, né? Essa nuance. Um cliente sensível, que está atento ao que eu estou dizendo, vai perceber que tem um tom crítico no que eu estou falando. E às vezes isso é usado contra o cliente, né? Por quê? Porque para nós aquilo não é o que a gente acha legal, ou gostaria para nossa vida, ou gostaria para pessoas que a gente gosta, né? A gente pode realmente se preocupar com o cliente e não gostaria que aquilo que uma pessoa que a gente gosta se engajasse naquele tipo de comportamento. Mas o respeito é radical. Se o cliente não está fazendo nada, não está tentando contra a sua vida ou contra a vida de outras pessoas, se ele não está provocando violência, né? Vamos colocar alguns nomes aqui, né? Não estou falando de respeitar a violência doméstica, não estou falando de respeitar tentativas de suicídio, não estou falando de respeitar isso, tá? Então tem limites para esses elementos. Mesmo assim, eu posso respeitar o pensamento, não a ação, porque daí a gente está rompendo com valores sociais que são maiores do que a relação terapêutica. Mas, às vezes, os clientes têm comportamentos que a gente não aprova, que a gente deve respeitar, buscar entender a função, buscar entender se aquilo está alinhado com os valores. E eu tenho clientes, alguns, que têm valores muito diferentes dos meus. E outros que têm valores bem próximos. Aqueles que têm valores próximos, eles muitas vezes falam sobre isso de uma forma que é fácil para mim conectar. Os que têm valores muito distantes, às vezes é um pouco mais difícil para mim conectar. Mas eu sou o terapeuta. Meu trabalho ali é me esforçar para conectar. Está difícil para mim conectar, talvez eu possa explorar isso na relação com o meu cliente. Te interessa saber como eu me sinto quando eu escuto isso? Ou o que a minha mente diz sobre isso? Mas cuidar para que isso seja feito de forma respeitosa. Porque, de novo, né, não infringindo os limites éticos e, né, éticos e jurídicos, né, então a gente deve respeitar. Diferentes níveis do contexto do cliente. Cada elemento que o cliente traz para a sessão pode ser trabalhado, ou pode necessitar de um trabalho em 3 níveis diferentes.
né? E é importante a gente estar atento a isso. Cada verbalização, cada interação que o cliente tem na sessão pode ser algo a ser trabalhado nessa relação conteúdo-função. Então, o cliente ele fala alguma coisa que aconteceu durante a semana ou alguma coisa que ele pensou agora durante a sessão. Bom, isso é um pensamento. A gente pode trabalhar para que ele não se apegue ao conteúdo e a gente tentar focar na função. Trabalho básico em ACT. Mas a mesma fala que ele trouxe pode ser uma amostra do comportamento social. Ou seja, talvez mais importante do que naquele momento trabalhar a função daquele pensamento, seja entender se aquela forma de verbalizar, aquele tipo de pensamento, a forma como ele me comunicou, se isso é algo que costuma acontecer também fora da sessão. E se acontece fora da sessão, isso costuma funcionar? Sei lá, um paciente que de repente se comunica de uma forma agressiva com o terapeuta. Talvez a gente tenha que trabalhar a função do pensamento ou da própria raiva. Talvez a gente possa trabalhar isso de um ponto de vista social. Tu costuma te expressar assim quando algo te incomoda? Como é que acontece quando tu tá com outras pessoas? Isso acontece na relação com outras pessoas? Como elas respondem a isso? Que tipo de situação antecede esse teu estado? E nós vamos trabalhar isso como comportamento social. Ou ainda a mesma declaração. Ela pode ser um aspecto relacional com o terapeuta. Ela pode, né, ser dispositivo para a gente trabalhar aspectos da relação. Me parece que tu tá brabo comigo. Teve algo que eu disse ou expressei que tenha ativado essa raiva? E se sim, nós vamos trazer isso para a relação terapêutica e trabalhar isso na relação terapêutica. Então, cada verbalização que o meu cliente traz, eu preciso, né, mapear se aqui o objetivo é trabalhar função, comportamento social ou a nossa relação. Porque muitas vezes isso não é explícito. Muitas vezes um cliente que está brabo com o terapeuta para de falar, por exemplo. Fica quieto. E talvez isso seja algo da relação, e não uma esquiva experiencial como outras. Também pode ser uma esquiva experiencial, mas é uma esquiva experiencial relacionada ao próprio terapeuta. Ou não. Ou isso é um comportamento social. Quando eu fico incomodado, eu paro de falar. Isso acontece em vários lugares, em várias situações, não está especificamente relacionado à relação com o terapeuta, só está se manifestando ali também. Assim como se manifesta em outros lugares. Ou outras vezes o foco disso é trabalhar a função mesmo. Ó, o que está passando na tua cabeça? Ah, que tu não está me entendendo. E esse pensamento, quando ele aparece, como é que tu costuma reagir? Em que contextos ele costuma aparecer? Quão antigo ele é? E a gente pode, né, usar algumas dessas questões para trabalhar a função desse pensamento. Primeiro, uma boa formulação de caso vai me ajudar a saber por qual direção ir. Segundo, não está claro. Investiga. Confia no teu cliente. Confia que ele se conhece. Ou ele é capaz de se conhecer o suficiente para poder nos dar essa resposta. E se ele não tiver, talvez essa seja uma tarefa de casa. Vamos observar isso ao longo da semana, vamos ver se isso aparece, em que contextos aparece. E tem um caminho para a gente avançar e conhecer melhor esse cliente e refinar melhor a nossa intervenção. Pessoal, muito obrigado pela atenção nesse vídeo. E para a maioria dos que estão assistindo, imagino que durante a sequência dos 3 vídeos, se está assistindo esse primeiro, não deixa de voltar nos outros depois. Sigam assinando o canal, outros conteúdos virão. E podem me seguir também no Instagram, através do @marcioebarbosa ou da minha clínica, @sensumpsicologia. Foi um prazer ministrar essas aulas introdutórias aqui através do YouTube e receber feedbacks de tantas pessoas Brasil afora aí sobre, né, terem gostado, aproveitado o conteúdo aqui exposto. Valeu, pessoal! Até um próximo vídeo.